Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, chamo os colegas que estão assistindo esse vídeo que possam estar se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, compartilhando, orando pelo projeto e também dando uma força e um feedback, podendo ajudar na divulgação desse material, tá bom? Agora eu irei falar para vocês a respeito da abertura, assim, essa abertura aí que apareceu de repente, que é muito legal e graças a Deus muito bom, e explicar um pouco, porque são nomes ali, são pessoas, quer dizer, são imagens sem nomes. E já quem estuda muito imagem, nomes, história, Idade Média, muita coisa interessante aqui para você. Esse vídeo é para você. Então, o que que acontece? Primeiro, a música Amazing Grace. Tudo a ver com história, com teologia, com filosofia, que são os temas principais do canal. Primeiro, Amazing Grace é uma música produzida pelo puritano chamado John Newton. O John Newton, ele é conhecido por ter se tornado pastor depois de que ele se arrependeu de sua vida de pecados. Ele era um mercador de escravos. E ele é um mercador de escravos que se sentia muito triste, muito arrependido, muito cabisbaixo por causa das coisas terríveis que ele havia cometido contra aquelas pessoas que ele havia torturado, prendido durante vários anos. Até que a graça chegou ao coração dele e ele que se orgulhava de ser um terrível mercador de escravo. Agora se entristecia porque era um terrível pecador. E aí, quando ele viu o quão terrível ele era e o quanto ele merecia a condenação, ele então canta pra gente nessa música Maravilhosa Graça. A maravilhosa graça que alcançou até pecadores como John Newton, que ele se via muito baixo, mas Deus quis, pela sua graça, salvar os piores, para que através do sacrifício de Cristo, esses piores reconhecessem os seus pecados e então cresce no Senhor Jesus Cristo, o melhor, o único que é bom, o único Deus verdadeiro que morreu no lugar de pecadores e pôde salvar John Newton, como você e eu que cremos no Senhor Jesus Cristo, que podemos crer nele. Já começando pela música, né? E logo após eu vou começar de forma cronológica, não a ordem da abertura, né? Mas eu botei Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que eu vou já até mostrei nos vídeos, né? Para vocês, o livro Confissões de Agostinho de Hipona. E é um livro fantástico, não só o Confissões, mas o pensamento de Agostinho, o pensamento sobre a graça, como eu já falei a vocês nos vídeos sobre Tarde Te Amei, sobre a conversão de Agostinho, e os livros, o pensamento dele sobre o livre-arbítrio, sobre a graça, principalmente, retratações no final da vida dele. Ele trouxe então, ele contou de forma de oração no livro Confissões sobre a sua vida e é um olhar do futuro de Agostinho mais velho sobre a sua trajetória durante a vida. E é extremamente poético, uma das pessoas mais capazes na retórica, um grande filósofo, uma pessoa que investigou a sua mente, os princípios da psicologia e da história também. Ele investigou sobre o tempo, sobre muitas coisas substanciais. E como protestante reformado, devemos muito aos escritos dele e sobre o que ele falou sobre a graça, as doutrinas da graça. As doutrinas da graça que nos falam que o homem não é capaz de salvar-se por si só. Ele está morto em transgressões e pecados. E por isso, Deus, que iniciou o projeto de salvação, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro e antes da fundação do mundo, ele predestinou e elegeu aqueles que haveriam de ser salvos. Aqueles a quem ele predestinou e elegeu foram salvos por seu Filho na morte e na cruz do Calvário, debaixo da ira de Deus, e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai com poder, para tornar justo e justificador a Deus, aquele que salva pecadores. E então, vencendo essa morte de forma irresistível, com laços de amor nos atrai, com benignidade nos atrai, com laços e cordas de amor eterno ele nos salva. E
simplesmente ele nos diz que a boa obra que ele começou em nós, ele há de completá-la. Acabei de falar para vocês sobre os 5 pontos da fé reformada, que chamamos de doutrinas da graça. E então, decidi colocar Agostinho por causa disso. Agostinho e, na ordem cronológica, Lutero. Lutero, o principal reformador, o primeiro reformador protestante que conseguiu com sucesso escrever sobre obras que criticavam a Igreja Católica e suas doutrinas, e queriam trazer ao arrependimento, a uma volta às Escrituras. Só que já que a instituição da época não queria ouvir os seus escritos, então ele decide juntar algumas pessoas e aí ser reconhecido a fé protestante. E Lutero, esse personagem ilustre, muito capaz, e foi um milagre de Deus tudo aquilo que aconteceu, pelas circunstâncias que estavam girando em torno dele, muito influenciado por John Hus e por John Wycliffe, que também são muito caros e muito importantes, mas decidi botar Lutero pelo seu significado, pelo que ele foi importante e pela sua capacidade ali de liderar a reforma no começo, pela graça de Deus. Depois tem João Calvino, que é provavelmente uma das 5 mentes mais brilhantes de toda a história do cristianismo, e principalmente uma mente fundamental no protestantismo e que fundamentou, sistematizou o que pensamos sobre essa fé reformada, sobre essa ideia reformada da vida, fundamentou o que seria conhecido posteriormente como uma teologia muito próxima da teologia presbiteriana, a qual igreja eu faço parte, e, inclusive escreveu a instituição da religião cristã. Eu vou pegar um exemplar para vocês darem uma olhada. A instituição da religião cristã, que é uma das obras, reconhecidamente, uma das 100 maiores obras da humanidade, porque se Lutero ele trouxe as bases da fé protestante, e fez escritos defendendo essa fé, é João Calvino que sistematiza uma vida protestante e que conhecemos como uma vida reformada, baseada na palavra de Deus. Logo após desses dois, o mais próximo que aparece na abertura é o George Whitefield, que para mim, de forma especial, ele é o maior pregador depois dos apóstolos, com a graça de Deus. As formas dele pregar, os relatos de sua vida, inclusive está bem próximo de mim aqui, um livro que, nossa, é incrível, e quando você começa a lê-lo, você não tem vontade de parar, e já é a terceira biografia do Whitefield que eu estou lendo, graças a Deus, que aqui está escrito George Whitefield, Evangelista do Avivamento do século XVIII. É um livro em português, uma condensação do Arnold Dallimore, e o que nos revela interesse em Whitefield é o avivamento que ele liderou, a graça de Deus alcançando ele, a luta que ele passou para se converter a Deus, cerca de 5 meses que ele passou agonizando de forma terrível, e quando ele conheceu a graça de Deus, a palavra de Deus entrou na sua vida, que ele precisava levar isso a todas as pessoas, e quando as igrejas fecharam a porta para que ele não pregasse, ele foi pregar ao ar livre, e o que há de fundamental nele é que todos os sermões que li dele são impressionantes, a forma de escrita, a forma de apresentação da doutrina da palavra, a interpretação das escrituras, e o quanto Deus ainda age, a graça de Deus, não era Whitefield, não era Calvino, não era Lutero, não era Agostinho, é Deus, não é John Newton, é Deus e sua graça, operando nesses servos de Deus que se empenharam muito e foram muito capazes para servir a Deus. Então, depois desses, temos aí o Spurgeon. Por quê? Porque Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores, o personagem da história da igreja que mais escreveu muito, e muito, e muito, e muito, e muito. Até hoje ainda são lançados exemplares dele em vários países. Inclusive tem sermões dele que são descobertos ainda, estão sendo descobertos, todos os volumes, inclusive sendo lançado no Brasil, os Sermões Perdidos de Spurgeon. E o que me fascina nele é que, graças a Deus, eu fui apresentado à fé reformada através dos escritos dele. Fui muito abençoado pelo projeto Castelo Forte, pelo projeto Spurgeon, pelo antigo projeto Riley. E graças a Deus eu pude conhecer uma fé robusta, não uma fé vacilante, não uma fé que não tem certeza de nada, mas uma fé que leva a certeza da salvação e expõe com fidelidade as Escrituras através desse servo de Deus,
que me abençoou muito. Uma pregação que muito me marcou foi Pecados Secretos do servo do Senhor, o Spurgeon, Charles Spurgeon. E por último, o Dr. Martin Lloyd Jones, quem me conhece sabe que quase todas as vezes que falo sobre teologia, sobre a palavra de Deus, sempre estou falando sobre algo dos livros dele que nossa, é muito bom, mas muito bom mesmo os livros dele, graças a Deus. Não, e simplesmente é porque ele foi considerado o maior pregador do século XX, ele está muito próximo à nossa época, e seu estilo de pregação é inconfundível, a forma que ele explica nos pormenores, e parece que ele abre a nossa mente para entender o texto bíblico, e não sou só eu que digo isso. As pessoas que, graças a Deus, têm a oportunidade de estar emprestando os livros e estar divulgando, estar pregando também a palavra de Deus e podendo estar divulgando esses sermões desse servo de Deus, eles também dizem que é a mesma coisa. Quando você se dedica à leitura dos livros dele, parece que ele vem e, pela graça de Deus, com muita habilidade, abre a Bíblia e nos ajuda no entendimento da palavra de Deus. E é isso aí, pessoal. Está explicado um pouco da abertura. Depois que eu comecei o vídeo, eu percebi que esse vídeo ia ser um pouco mais longo do que eu queria, mas graças a Deus. Acho que está bem explicado e que você possa também estar acompanhando o canal e possa estar pesquisando sobre esses personagens. A gente vai estar trabalhando aqui. Se você quiser saber um pouco mais, vá no Teologia, tem muitas boas biografias e também interage com a gente aí nos comentários. Deus abençoe. Até a próxima. Foi muito bom estar com vocês. Até logo.